Vamos lá. Oi, oi, vamos lá. Tudo bem? Aquela aulinha de UERJ para você. Hoje não vou trabalhar tema, hoje a gente vai trabalhar questões do livro Policarpo Quaresma, tá? Questões inéditas aí, menino bom. Como a UERJ faz, ela traz um texto mais atual. Eu trouxe aqui um texto, tá bom? Vou ler com vocês. Depois seria interessante vocês imprimirem esse material e resolverem, tá? Um texto indignado contra a boçalidade de certos grupos da população. É humilhante constatar que não haja, por parte das mais altas autoridades, a coragem patriótica para encaminhar, dentro da legalidade jurídica, a destituição ou impeachment de um presidente que mostra sinais inequívocos de incapacidade política, ética e psicológica para presidir uma nação das proporções do Brasil. Quando sombras escuras pairam sobre um país solar, que nunca puderam ser dissipadas pela nossa consciência e inconsciência coletiva, a sombra do genocídio dos povos originários, os donos primeiros destas terras, de 6 milhões que eram, sobra apenas 1 milhão. A maioria, por não suportar o trabalho escravo ou pelas doenças dos invasores, contra os quais não possuíam, nem hoje possuem, imunidade. A sombra da colonização, que depredou nossas terras e florestas e nos tornou sempre dependentes de alguém de fora, impedidos de forjar nosso próprio destino. A sombra da escravidão, nossa maior vergonha nacional, por termos transformado pessoas trazidas da África em escravos e carvão a ser consumido nos engenhos de cana-de-açúcar, jamais vistas como pessoas e filhas de Deus, mas como peças a serem compradas e vendidas, construíram quase tudo o que existe nesse país. E hoje, tidos como preguiçosos e presos, compõem mais da metade da nossa população. Jogados nas periferias, suportam o ódio e o desprezo antes imposto aos seus irmãos e irmãs da senzala, agora transferidos a eles como uma violência tal, como mostrou o sociólogo Gessé de Souza, a elite do atraso, até perderem sentido de sua dignidade. A sombra das elites do atraso, que sempre ocuparam o frágil Estado, usando-o para seu benefício. Nunca forjaram um projeto de nação que incluísse a todos, apenas com as artes perversas da conciliação entre os endinheirados, apenas um projeto só para eles. Não bastava desprezar os marginalizados, mas rachar-lhes as cabeças, caso se levantassem, como ocorreu várias vezes na sua heróica história de resistência e de rebeldia. Pedras e abismos. Quando um sobrevivente dessa tribulação, por caminhos e pedras e abismos, chegou a ser presidente e fez alguma coisa para ajudar os seus irmãos e irmãs, logo criaram condições perversas para destituir sua liderança, excluindo-o da vida pública e, por fim, ele e sua sucessora, apiá-los do poder. Essa sombra ganhou contornos de procelosa tempestade e noturna sombra, Camões, sob o atual governo que não ama a vida, mas exalta a tortura, louva os ditadores, prega o ódio e larga o povo à sua própria sorte, atacado letalmente por um vírus contra o qual não se tem nenhum projeto de salvamento. E desumano se mostra incapaz de qualquer gesto de solidariedade. Estas sombras, por serem expressão de desumanização, se aninharam na alma dos brasileiros e brasileiras e raramente puderam conhecer a luz. Agora criaram-se as condições ideológicas e políticas para serem lançadas ao ar como lavas de um vulcão, feitas de boçalidade, de violência social generalizada, de discriminações, de raiva e de ódio de grandes porções da população. Seria injusto culpar a elas. As elites do atraso se internalizaram em suas mentes e corações para fazer com que se sintam culpadas de sua sorte e acabem por fazerem seu projeto deles, que, na verdade, é contra eles. O pior que pode acontecer é o oprimido internalizar o opressor como projeto enganoso de bem-estar, sempre lhe sendo negado. Cordial da incivilidade.
Sérgio Buarque de Holanda, em seu conhecido As Raízes do Brasil, difundiu uma expressão mal interpretada em benefício dos poderosos, que o brasileiro é um homem cordial pela lanheza de seu trato. Lanheza quer dizer pela... como eu posso dizer? Pela sinceridade, né? Pela franqueza, né? Lisura, né? Pela lanheza de seu trato. Mas teve o olho observador e crítico para logo acrescentar que seria engano supor que essa virtude de cordialidade possa significar boas maneiras e civilidade. E arremata: a inimizade pode ser cordial como a amizade, pois que uma e outra nascem do coração. Pois, no atual momento, o cordial da incivilidade brasileiro irrompe o coração, mostrando a sua forma perversa de ofensa, calúnia, palavras de baixo calão, fake news, mentiras diretas, ataques violentos a negros, pobres, quilombolas, indígenas, mulheres, LGBTs, políticos de oposição, feitos inimigos e não adversários. Irrompeu violenta uma política oficial ultraconservadora, intolerante, com conotações fascistoides. As mídias sociais servem de arma para todo tipo de ataque, de desinformação, de mentiras, que mostram espíritos vingativos, mesquinhos e até perversos. Tudo isso pertence ao outro lado da cordialidade brasileira, até hoje exposta à luz do sol e à execração mundial. O exemplo vem do próprio governo e de seus fanáticos seguidores. De um presidente se esperaria virtudes cívicas e o testemunho pessoal de valores humanos, que gostaria de vê-los realizados em seus cidadãos. Ao contrário, seu discurso é eivado de ódio, desprezo, de mentiras e de boçalidade na comunicação. É tão inculto e tacanho que ataca o que é mais caro a uma civilização: sua cultura, seu saber, sua riqueza, sua ciência, sua educação, as habilidades do seu povo e o cuidado da saúde e da riqueza ecológica nacional. Barbárie. Nunca tanta barbárie nos últimos 50 anos tomou conta de algum país como no Brasil, aproximando-o do nazifascismo alemão e italiano. Estamos expostos à irisão mundial, feito país pária, negacionista do que é consenso entre povos. A degradação chegou ao ponto de o chefe do Estado fazer um humilhante rito de vassalagem e de submissão ao presidente mais bizarro e estúpido de toda a história norte-americana. Nossa democracia sempre foi de baixa intensidade, atualmente se transformou numa farsa, pois a Constituição não é respeitada, as leis são atropeladas e as instituições funcionam somente quando os interesses corporativos são ameaçados. Então, a própria justiça se torna conivente face a clamorosas injustiças sociais e ecológicas, como a expulsão de 450 famílias que ocupavam uma fazenda abandonada, transformando-a em grande produtora de alimentos orgânicos. Arranca crianças agarradas a seus cadernos e lhes arrasa a escola. Tolera o desmatamento e as queimadas do Pantanal e da floresta amazônica, e o risco de um genocídio de inteiras nações indígenas indefesas face ao Covid-19. É humilhante constatar que não haja, a parte das mais altas autoridades, a coragem patriótica para encaminhar, dentro da legalidade jurídica, a destituição ou impeachment de um presidente que mostra sinais inequívocos da incapacidade política, ética e psicológica para presidir uma nação das proporções do Brasil. Podem fazer-se ameaças diretas e a mais alta corte de fechá-la, fazer proclamas à volta do regime de exceção com a repressão estatal, que implica e nada acontece por razões arcanas. Elemento de classe: as oposições duramente difamadas e vigiadas não conseguem criar uma frente compartilhada para opor-se à insensatez do poder atual. A brutalização nas relações sociais, e especialmente entre o povo simples, não deve ser imputada a ele, mas às classes oligárquicas do atraso. Eles lograram internalizar neles seus preconceitos, visão obscurantistas de mundo. Estas classes nunca permitiram que vingasse aqui um capitalismo civilizado, mas o mantém como um dos mais selvagens do mundo. Com os apoios dos poderes estatais, jurídicos e midiáticos e policiais,
para abaterem qualquer oposição organizada. A racionalidade econômica se revela desavergonhadamente irracional pelos efeitos maléficos sobre os quais os mais desvalidos e para as políticas sociais destinadas ao socialmente mais sofrido. Este é um texto indignado. Há momentos em que o intelectual se obriga, por razões de ética e de dignidade de seu ofício, a deixar o lugar do saber acadêmico e vir à praça e externar a sua iracúndia sagrada. Para tudo há limites suportáveis. Aqui ultrapassamos a tudo o que é dignamente suportável, sensato, humano e minimamente racional. É a barbárie, instituída como política de Estado, envenenando as mentes e os corações de muitos com ódios e rejeições, levando à frustração e à depredação e à depressão milhões de compatriotas num contexto dos mais atrozes, e que tira de nosso meio, pelo vírus invisível, mais de 100 mil entes queridos. Ainda estava em 100 mil. Calar-se equivaleria a render-se à razão cínica que, insensível, assiste o desastre nacional. Pode-se perder tudo, menos a dignidade da recusa e da acusação e da rebeldia cordial e intelectual. Esse é um texto do Boff, e, assim, tem alguns problemas de gramática nele, mas foram respeitados porque eu tirei exatamente como estava, tá bom? Então, vamos lá. Questõezinhas com o programa da UERJ. Ele dá assim: agora criaram-se as condições ideológicas e políticas para serem lançadas ao ar como lavas de vulcão. A gente tem que voltar onde está esse trecho para que ela seja feita com maior capacidade de entendimento, né? Isso aparece no parágrafo 9, tá? Estas sombras, por serem expressão da desumanização, se aninharam na alma dos brasileiros e brasileiras, e raramente puderam conhecer a luz. Então, eu tinha lá sombras na alma dos brasileiros e brasileiras, mas elas não conheciam a luz. Agora, criaram-se as condições ideológicas e políticas para serem lançadas ao ar, como lavas de um vulcão. Então, essas sombras estavam lá. Se nosso ódio, olha aí o tema do discurso ódio, estava lá, latente. Mas aí criaram-se condições para que esses sentimentos viessem à luz. E agora criaram-se as condições ideológicas. Eu quero saber quem é esse agora. Agora criaram-se. Será que esse agora, ele é um modalizador temporal? Então, modalizador é um elemento que marca uma ideia, né? O modalizador, ele é um elemento que entra no texto para marcar uma opinião. Toda vez que a gente falar de modalizador discursivo, a gente está falando que o que modaliza é algum termo que, dentro da frase, aumenta a marca de opinião de quem está escrevendo. É o evidentemente, naturalmente, é o talvez, possivelmente. É imprescindível usar esses modalizadores na redação para que a qualidade do argumento não fique muito absoluta, né? Mas eu quero saber quem é esse agora. Ele é um modalizador, ele é um conector causal, ele tem um aspecto hipotético, ele levanta uma hipótese, ou ele é um conector de consequência. Aí a gente volta lá e a gente diz: esse agora não é uma marca de tempo. Ele não está falando de agora. Ele está falando hoje, não é isso. Não é só isso. Eu estou dizendo que esses termos assumem um novo papel. Um novo papel, o enunciado já está dizendo: olha, se é um novo papel, eu não quero ver esse agora com valor de tempo, porque esse já é o seu papel antigo. Gente, atenção no enunciado. Se o enunciado diz um novo, então não tem a ver com marca de tempo, porque esse já é o papel previsível. Então não teria novidade. Então não é esse. Esse agora não é consequência. Tá? Então, esse agora, de acordo com o texto, tá? Esse agora, ele é, olha, essas sombras sempre estiveram lá. Essas sombras sempre estiveram lá na alma do brasileiro, tarará.
criaram-se condições ideológicas. Por que criaram-se condições ideológicas e políticas para serem lançadas ao ar como lavas? Elas vieram à luz. Por que se criou? Porque se criaram as condições. Quais são as condições? Esse ódio latente estava escondido. Mas por que se criaram condições? Ou seja, eu tenho hoje um discurso de liderança que reconhece nesse discurso algo legítimo. Então, a nossa melhor resposta para a primeira questão, o valor desse agora é um conector causal, imprimindo ao trecho em que está inserido um valor de causalidade. Parágrafo 2. A construção dos argumentos é feita a partir de conexões com algumas comparações, as quais estão melhor descritas a partir de. O parágrafo 2, que eu estou falando, é esse aqui, ó. Pessoal, presta atenção. Eu contei esse aqui como um parágrafo. Eu não deveria ter contado, mas eu contei. Seria esse daqui, tá? 4 sombras escuras pairam sobre um país solar, que nunca puderam ser dissipadas pela nossa consciência e inconsciência coletiva. A sombra do genocídio dos povos originários, os donos dos primeiros... Então, de 6 milhões que eram, sobra apenas 1 milhão. A maioria não suportou trabalho escravo por doenças dos invasores, as quais não possuíam imunidade. Então, ele vai dizendo, ó, o índio foi exterminado. Por quê? Primeiro, porque ele não tinha condição de suportar o trabalho. O seu corpo não estava preparado para suportar esse trabalho e depois as doenças que esses invasores trouxeram. E depois, o primeiro momento é esse, e depois a sombra da colonização. A colonização, ela depreda as nossas terras, porque a mentalidade do colonizador é da exploração. A mentalidade, o princípio do colonizador é retirar aquilo que esse indivíduo tem e que me interessa. Então, na questão 2, ele está dizendo que nesse parágrafo 2, há conexões com algumas comparações que deixam claro os problemas históricos que vieram se avolumando no Brasil. E naquele parágrafo a gente tem a noção do indígena, seu corpo explorado para um trabalho, seu corpo em contato com o invasor, vai destituir, vai atacar, vai matar esse índio, não diretamente pelo confronto, mas por outras situações, né? Então, eu tenho um caráter biológico, imunidade, a questão do corpo, a questão dos invasores, e depois o caráter ideológico, que é o caráter do colonizador. Cadê o caráter ideológico? O ideológico é o princípio do colonizador. O princípio do colonizador é ideológico. Por que é ideológico? É um ideal de exploração. A ideologia de um colonizador é explorar. Temos melhor resposta, letra A, biológico e ideológico. 3. Embora muito contundente, o texto do Boff, ele exime, né? Ele exime a população da responsabilidade no atual processo de recrudescimento da sociedade brasileira. Está dizendo, ó, a sociedade brasileira ela está meio que... Ele exime mesmo, ele fala assim, ó, vou passar um pano para a sociedade brasileira, ela não é tão responsável. A passagem em que essa maneira em que ele tira da sociedade brasileira essa responsabilidade por esse recrudescimento desse discurso ultraconservador, esse discurso de aniquilação. Aqui não está presente essa postura de isentar a responsabilidade da sociedade. Então, a letra A seria injusto para ele. Está muito presente a isenção. Internalizaram em suas mentes e corações para fazerem com que se sintam culpados. A letra B tem muita isenção. Ele diz que os trabalhadores, os mais humildes, internalizaram nas suas mentes e corações
para fazer com que se sintam culpados. A letra B é a clara referência ao que a gente, ao Pierre Bourdieu, chama de violência simbólica. A violência simbólica é quando o oprimido internaliza na sua mente a cultura e os hábitos do poder hegemônico. Perfeita, nem A nem B. Tem a letra C. O oprimido internaliza o opressor como projeto. E letra D, se aninharam na alma dos brasileiros e das brasileiras. Aquela em que não há uma clara isenção, né, da responsabilidade da sociedade sobre o atual estado de recrudescimento da violência, é a letra C. Quando ele diz se aninharam na alma do brasileiro, ele diz assim, olha... Deixa eu voltar aqui. Onde está isso? Estas sombras, por serem desumanização, se aninharam na alma dos brasileiros. As sombras se aninharam. Esse se aninharam, a gente tem aqui um processo de aceitação. Ou seja, os brasileiros deixam essas sombras se aninharem. Deixam essas sombras se encontrarem lugar. Então, ali eu não estou isentando, porque na alma, onde estão os sentimentos, se permite, né, que algo se aninhe, que algo se acerque. Então, quando eu deixo que na alma entre, de alguma maneira eu estou permitindo, porque a alma é onde eu mesma decido estar os meus sentimentos. Então, a única que não tem uma direta isenção da sociedade dos mais humildes é a letra D, porque na letra C, o oprimido internaliza o opressor como projeto. A letra C tem uma clara isenção. O oprimido, até por ser oprimido, ele internaliza, ele coloca na sua cabeça que ser o opressor é o seu melhor projeto, até para fugir da condição de oprimido. É a ideia do capataz, do torturador, né? É a ideia do poder. Então, a letra D é a melhor resposta. Espero que vocês estejam entendendo. 4 eu tenho. De um presidente se esperaria virtudes cívicas e o testemunho pessoal de valores humanos. Esse período aí, ele foi construído aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. O exemplo vem do próprio governo e de seus fanáticos seguidores. De um presidente se esperaria. O verbo no futuro do pretérito, se esperaria, aponta para uma situação, ó, isso era o ideal. Se esperaria, isso é o normal que se espera. Se esperaria virtudes cívicas, testemunho pessoal de valores humanos, que gostaria de vê-los realizados em seus cidadãos. Isso é o que se espera do presidente. Ao contrário, seu discurso é eivado de ódio. Eivado, a palavra eivada quer dizer seu discurso é repleto, seu discurso é cercado de ódio, né? Desprezo, mentiras, boçalidade. Então, a gente vai ter que olhar nesse parágrafo ali, ó, de um presidente se espera isso. Mas o que eu tenho é isso. Então, esse período está inserido em um contexto no parágrafo 9. A reescritura dessa frase, você sempre cai na UERJ, reescritura de frase, valor semântico de conector inserido dentro de um determinado contexto, parte de coesão sequencial e coerência. Estamos trabalhando nessa questão, coesão sequencial e coerência. Então, dentro desse período,
a gente teria que reescrever a frase, mantendo exatamente seus aspectos coesivos e contextuais, ou seja, pegar essa frase e colocá-la de novo lá naquele contexto, lá no parágrafo 9, sem mudar absolutamente nada. Então, teria, quando de um presidente se esperam virtudes e o testemunho pessoal. Então, a gente botaria o quando. Letra B, por que de um presidente se esperam virtudes e o testemunho pessoal? Letra C, embora de um presidente se esperem virtudes e o testemunho pessoal, se de um presidente se esperassem. Então, o que o Boff está falando é, caraca, isso é inacreditável, isso que está acontecendo no Brasil é inacreditável, porque de um presidente se esperaria virtudes. Eu não posso colocar se de um presidente se esperem, que o Boff não está levantando uma hipótese. Ele está discutindo que é tão absurdo o que acontece, exatamente pela autoridade que aquele indivíduo representa e o comportamento que uma autoridade assim costumaria ter. Então, eu não posso botar o se de um presidente se esperassem. Também não posso botar o quando, que a ideia aqui não é que há um momento em que se espera isso de um presidente. A ideia do quando me remete a uma ideia de tempo, mas, na verdade, de um presidente sempre se espera isso. E o mais interessante é que, ao longo do texto, ele vem ao contrário. O termo tem que entrar dentro desse contexto. O que tem depois é ao contrário. Então, eu tenho aquele ao contrário, faz muita diferença, porque ele indica que o que eu espero aqui tem uma situação contrária aqui. Você tem que observar o contexto. Então, o que está acontecendo é uma justificativa para o absurdo. De um presidente se esperaria. Olha a hipótese. De um presidente, o normal, o ideal é se esperar tal coisa. Mas por quê? Porque ele é presidente. Se a gente admitisse que seria... Se a gente admitisse a possibilidade de colocar a letra E, a letra C, embora de um presidente se esperem, o embora cria uma sensação de que isso não é o comum. O embora cria uma sensação de que isso não é o comum. E lá na frente tem o ao contrário. Então, o melhor é, por que de um presidente se esperam virtudes e o testemunho de valores humanos? Porque ele é o presidente. Então, eu tenho muito mais intenso dentro desse contexto a noção do que o cargo representa como uma causa de esperar dele um comportamento diferente do que ele oferece. Então, a letra C, a ideia de causa, vai, inclusive, fazer a continuidade, presta bastante atenção, a continuidade e a sequência do texto com coerência, quando o que tem depois é ao contrário. Se você coloca o embora de um presidente se espere, ao contrário, não vai fazer diferença, porque o embora dá uma ideia de concessão. O embora admite algo oposto. E o que eu quero dizer nessa situação é que de um presidente eu esperaria outra coisa, porque isso é o papel de um presidente. Então, resposta letra número 4, letra C. Porque de um presidente se esperam virtudes e valor e testemunho, ideia de causa. 5. Ao contrário, seu discurso é eivado de ódio, desprezo, de mentiras e de boçalidade na comunicação. É tão inculto e tacanho que ataca o que é mais caro a uma civilização. Sua cultura, seu saber, sua ciência, tarará. As duas estratégias de argumentação. A gente sabe que a prova da UERJ cobra mecanismos de estratégia de argumentação durante o texto. Aqui tem duas estratégias. Ao contrário, seu discurso é eivado de ódio, desprezo, de mentira, de boçalidade. É tacanho, inculto, que ataca o que é mais caro a uma civilização.
sua cultura, seu saber, sua ciência, sua educação e as humanidades. Tarará. As duas estratégias de argumentação mais marcantes nesse parágrafo, as duas mais marcantes, a gente não está dizendo que são as únicas, mas observa que a UERJ te dá a que mais é acentuada. Então, as duas que a gente tem, ao contrário. Esse ao contrário é um operador argumentativo. O ao contrário me traz oposição. Então, uma oposição e, posteriormente, eu tenho uma enumeração. Ao contrário, seu discurso é isso, isso, isso. E depois eu tenho uma enumeração de características. O discurso é inculto, é tacanho, né? Sua cultura, seu saber, sua educação. Então, eu tenho uma oposição, uma característica de oposição ao que se espera por causa do ao contrário, e depois uma enumeração de características ou do que ele ataca. Enumero características dele e depois aquilo que ele vai atacar. Ele ataca isso, ele ataca isso, ele ataca isso. Letra B, na número 5, oposição e enumeração. Questão 6. Indiquem quais passagens são constatáveis as figuras expressivas de comparação e metáfora, respectivamente. A gente tem trabalhando ali figuras, né, de linguagem, e a gente vai buscar aqui comparação e metáfora, respectivamente. Então, na letra A, eu tenho, no atual momento, o cordial da incivilidade. Teria um paradoxo, né? Cordial da incivilidade. Normalmente, o cordial é o civilizado. Então, teria um paradoxo aqui. Tudo isso pertence ao outro lado da cordialidade brasileira. A nossa democracia sempre foi de baixa intensidade. Também não vejo nenhuma figura de linguagem com clareza. A nossa democracia sempre foi de baixa intensidade, nem tem figura de linguagem, está, né, bem no sentido denotativo. As mídias sociais servem de arma para todo tipo de ataque. Então, quando eu digo serve de, as mídias servem de, eu estou dizendo fazendo uma comparação, ela serve disso, ela não é uma arma. A metáfora é uma afirmação, a metáfora é uma comparação simbólica sem o mecanismo, né, de comparação. Então, quando diz servem de, eu estou comparando, eu não estou dizendo o que é. O serve de é um mecanismo de comparação. Estou dizendo, não é não, mas serve como. O serve de equivale ao serve como. Olha o como implícito, entendeu? Então, aqui eu tenho uma comparação para todo tipo de ataque. E as leis são atropeladas. As leis são atropeladas. E aí, o atropeladas é nitidamente uma metáfora, porque a ideia de atropelar, as leis são ignoradas, são deixadas em segundo plano. A gente tem resposta letra C, comparação no serve de arma, e na metáfora as leis são atropeladas. Estou correndo um pouquinho, gente, que eu tenho pouco tempo para fazer a aula, tá? Me deram pouco tempo hoje, eu tenho que correr, tá? Talvez você esteja vendo que eu estou correndo um pouquinho, mas é porque vai entrar outra pessoa para gravar. Indiquem quais passagens são constatáveis as figuras expressivas. Já fiz essa, gente, estou ficando doida. 7. Oh, meu Deus. 7. O último período do texto é um indicador de reações como? O último período do texto, vou voltar lá. O último período é esse aqui, ó. Pode-se perder tudo. Menos a dignidade da recusa. Estou falando, ó, posso perder tudo. Menos a dignidade de não participar disso. Então, dignidade da recusa, da acusação e da rebeldia cordial. Rebeldia cordial porque ele vai estar dizendo o seguinte, eu não vou me tornar um violento. Olha que ele vai usar raízes do Brasil aí. Isso, inclusive, esse texto do Boff, inclusive, dá muitas ideias legais para aproveitar na redação. Olha o tema de semana passada, os tipos atuais de totalitarismo a que estamos submetidos.
Esse tema é mega importante. Não sei se vocês estão entregando, estão fazendo a redação, não sei, mas depois é aquela coisa, né? Às vezes a gente tem dito muitas coisas, mas é um pouco ignorada, e depois não adianta mais, né? Então, presta atenção, faz. Você tem que treinar todos os temas. Eu estou no 18º tema já, tá? Com meus treinamentos com as pessoas, então precisa ter muito cuidado nesse momento. Então, a gente tem aqui, ó, qual seria a melhor, para resumir aí o 7º? Repúdio, acho bem bacana, ele repudia, né? Depois, confronto, ele fala que vai denunciar. E impassividade. A palavra impassividade não quer dizer alguém que não é passivo. Cuidado com essa palavra. Impassividade é o mesmo que indiferença. Alguns alunos, eu fiz essa questão entre os cursos, e alguns alunos acharam que impassividade seria essa resposta, porque impassível é a pessoa que não é passivo. Não é sinônimo. Impassividade é o indivíduo indiferente, é o indivíduo que não tem reação alguma diante de uma situação de dor, de sofrimento. Ele é impassível, ele é indiferente, sabe? Ele é inatingível. Então, não é a letra A. Então, ele fala de repudiar, eu tenho refutação, ele fala da denunciar, a denúncia, e a rebeldia, que é a revolta, a resposta é a letra B, bem simples essa. Era só ter calma para ver, repudiar, refutar, denunciar, que ele fala que ele vai fazer a denúncia, e a revolta, que é a rebeldia, a letra B, tá? Desprezo, conflito e transgressão. A transgressão não é a mesma coisa que revolta. A transgressão é deixar de obedecer. A revolta é criar uma reação contra, tá bom? E descredibilização não é exatamente a mesma coisa que refutar. Eu posso descredibilizar algo dizendo, não presta. Quando eu refuto, não. A refutação é uma argumentação. Refutar é quando nós refutamos com argumentos, é quando nós refutamos trazendo fatores que comprovam que aquilo está errado. Eu descredibilizar é tirar a credibilidade de alguém. Eu estou dando aula e falar, gente, isso aqui é importante, alguém fala assim, não, esquece que ela falou, idiota. Isso é descredibilizar, mesmo sem provar nada, né? Então, isso é descredibilizar. Na verdade, e aí, galera, cheguei nas questões de Policarpo, tá? Vamos lá, agora é Policarpo. Na verdade, o Major tinha um espinho na alma. Aquela recepção do Floriano às suas lembranças de reformas não esperava nem o seu entusiasmo, não despertava nem o seu entusiasmo e sinceridade, nem tampouco a ideia que ele fazia do ditador. Sair ao encontro do Henrique IV e de Sully, que são grandes estadistas, né, da história, e vinha esbarrar com um presidente que o chamava de visionário, o que não avaliava o alcance de seus projetos. Policarpo está falando assim, caraca, eu saí em busca de um grande estadista e encontro um cara que é meu presidente e olha para mim e me chama de visionário. Quando ele deveria ser o visionário. Eu, Policarpo, que tenho projetos para esse país, que acredito que ele pode dar certo se fizer isso e isso, sou visto como cara que talvez seja utópico. Era ele que tinha que ser visto assim, sabe? Então, ele está fazendo essas reflexões. Que não avaliava o alcance de seus projetos, que não os examinava sequer, desinteressado daquelas altas coisas de governo, como se não o fosse. Era, pois, para sustentar tal homem que deixara o sossego de sua casa e se arriscava nas trincheiras. Aqui o Policarpo começa, né, a fazer uma avaliação sobre o que, de fato, ele está fazendo da sua vida. Policarpo é um personagem que, ao longo da narrativa, vai saindo do sonho, lentamente,
vai saindo desse sonho e chegando à realidade. Mas isso vai lhe trazer penas, né, duras penas, né? Então, a pergunta é, o terceiro projeto de vida na qual Policarpo se empenha também revela-se um fracasso, que é a política, né? Não a política, mas a guerra, o combate. O elemento central para essa derrota, e aí, a partir desse fragmento, o elemento central para essa derrota é a demonstração de que o país não havia atingido nenhum grau de consciência. Isso também. Policarpo sabia que o país não tinha atingido um grau de consciência, mas esse não é o projeto principal. Era um país que estava começando a ser república. Então, não era esse. Essa consciência podia ser construída, né? A ingratidão e a falta de reconhecimento por suas ações de dedicação. Policarpo não quer reconhecimento para ele, não quer. A constatação de que houver escolhido o lado errado. Ele não acha que escolheu o lado errado porque ele acha que ele está do lado do Brasil. Policarpo acha o tempo inteiro que ele está fazendo o que é o melhor para o Brasil, né? A percepção de que a liderança política idolatrada por Quaresma foi um equívoco é a resposta à letra D. O Quaresma entende que a percepção do líder, até porque esse trecho está centrado na figura do Floriano, ele está falando, ó, eu saí para encontrar um Henrique IV, né? E dou de cara com Floriano, um cara que me chama de visionário, um cara que não está nem aí para suas funções, que se desinteressa. Então, a percepção de que a liderança política idolatrada por Quaresma foi um equívoco. Beleza? Letra D, então. Questão 9. Não se podem imaginar profissões mais tristes e mais inopinadas. Uma profissão inopinada é uma profissão que não foi escolhida. Uma profissão que o cara não teve escolha. E mais inopinadas da gente que habita tais caixinhas. Caixinhas, aí nesse caso, são as casas das pessoas, né? Está descrevendo aí o cenário do Rio de Janeiro. Além dos serventes, das repartições contínuas de escritórios, podemos reparar velhas fabricantes de rendas de bilros, compradores de garrafas vazias, castradores de gatos, cães e galos, mandingueiros, catadores de ervas medicinais, enfim, uma variedade de profissões miseráveis. De novo, ele vai falar das profissões. Profissões miseráveis que nossa pequena e grande burguesia não podem adivinhar. O livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele tem uma, como é que eu posso dizer? Duas partes, né? Botafogo, então Botafogo, a parte da alta burguesia, a parte da Belle Époque, a parte dos cidadãos ricos, bem-sucedidos. Botafogo representa os brasileiros que querem se tornar europeus, e que, portanto, veio nesse brasileiro suburbano de São Cristóvão, a outra parte. Então, Botafogo e São Cristóvão. São as dualidades do Rio de Janeiro. Esse cidadão de São Cristóvão é a representação de tudo que esse cidadão do Botafogo não quer ser. Então, é esse Brasil que está o tempo inteiro querendo mascarar a sua cara. E aí ele está dizendo, olha lá, miseráveis de nossa pequena e grande burguesia não podem adivinhar. Às vezes, num cubículo desse, se amontou uma família. E há ocasiões em que seus chefes vão a pé para a cidade por falta de níquel. E aí tem toda uma possibilidade de também explorar aspectos do Rio na questão de geografia. Porque o Policarpo, ele vai trazer esse cenário do que é o Rio de Janeiro, o que é esse Rio de Janeiro que já está com o escravo liberto, mas que não tem trabalho. As relações trabalhistas, elas não existem, elas não são focadas. A literatura de Lima Barreto faz uso de uma descrição detalhada sobre a qual se constata como intencionalidade principal. O Lima vai ampliar, alargar o cenário do Rio de Janeiro. Esse Rio burguês, né, alargado, com reforma Pereira Passos,
Vai aparecer na literatura machadiana bastante, não só, mas bastante. Mas a literatura do Lima vai trazer muito esse Rio suburbano, essa periferia, né? Então, ela faz uso, ela faz uma descrição detalhada aí com qual intencionalidade? Valorizar a população suburbana e suas aspirações por status quo. Ele até valoriza a população suburbana, valoriza, inclusive, com alegria, um pouco diferente do Cortiço, mas não as aspirações por status quo. Essa população que o Lima descreve, ela nem tem condições de aspirar ao status quo. Ela está buscando sobreviver como dá. Por isso essas profissões são inopinadas, são impensadas, sabe? Que você nunca poderia imaginar. Letra A não é contrapor-se ao idealismo de urbanização das áreas nobres, remodelar os cenários de glamour. Ele não está remodelando nenhum cenário de glamour, pelo contrário. O Lima é um escritor combativo a essa ideia do Brasil querer parecer Europa. O Lima é um escritor que vai o tempo inteiro trazer uma realidade que a gente não quer ver. Então, ele não está remodelando cenários de glamour. Pelo contrário, ele está trazendo à tona um cenário que não é de glamour. E letra D, tornar-se mais próximo do público, tornar mais próximo do público os suplícios e anseios da população de ex-escravos. Ele até quer tornar mais próximo do público essa população, sim. Só que quando o Lima fala aqui das profissões de gente que habita tais caixinhas, se você for ler o livro todo e prestar atenção, ali não habita só ex-escravos. Ex-escravos muitos, mas também imigrantes mais pobres. As caixinhas, os cortiços, esses subúrbios, ele é tanto habitado por esse ex-escravo, mas também por esses trabalhadores estrangeiros que chegam ao Brasil na esperança de fugir da miséria da Europa, mas que são mais pobres. Então, a resposta melhor é letra B. É um contraponto mesmo, né? Ele quer se contrapor ao idealismo de urbanização das áreas nobres do Rio de Janeiro. Tá? É um projeto literário de contraposição. Quando estiver perto, você me fala, tá, amigo? O sono não tardava a vir. Ao fim da 5ª página. Isso era o diabo. Isso era o diabo. Deu em procurar os livros da mulher. Isso aqui é um trecho do livro em que ele vai falando do marido da Olga, né? Não sei se você lembra que o marido da Olga era médico, era um homem bem-sucedido, consegue um cargo. A grande aspiração do marido da Olga. A grande aspiração do marido da Olga é virar um professor, né, da academia, porque isso significaria status. E aí ele está descrevendo isso. Ó. Isso era o diabo. Deu em procurar os livros da mulher. Eram romances franceses. Gongor, Anotel Français, Doté, Chopin, que o faziam dormir na mesma maneira. Então, ele não consegue ler os tratados de medicina, não consegue. Ele não consegue, aí ele começou a procurar os romances franceses da esposa, mas ele também dorme. Ele não compreendia, aí ele explica, ele não compreendia a grandeza daquelas análises, daquelas descrições, o interesse e o valor delas, revelando a todos, à sociedade, a vida, os sentimentos, as dores daqueles personagens. Um mundo. O seu pedantismo, a sua falsa ciência e a pobreza de sua instrução, o Lima está... A pobreza de sua instrução geral faziam-no ver naquilo tudo brinquedos, passatempos, falatórios. Tanto mais que ele dormia à leitura de tais livros. Então, o Lima Barreto está trazendo aqui o médico
indivíduo intelectual e visto naquela região como uma referência de pensamento, como um indivíduo que dorme ao ler os livros, tanto de medicina quanto os próprios romances da mulher, porque ele acha tudo aquilo uma imbecilidade, uma perda de tempo, ele não alcança a complexidade. No trecho acima, é possível observar uma postura reflexiva de Lima Barreto, a qual consiste em ironizar o academicismo, destacar o valor da ciência. A gente já deixa claro que não, ele não está destacando o valor da ciência, até porque ele fala que a sua falsa ciência, então letra B está fora, evidenciar o atraso educacional brasileiro, mas ele não está falando de todos, ele está falando especificamente de um indivíduo que representa a elite, até porque, ao longo do livro, ele até fala dos escravos que têm outro tipo de falar, dos cidadãos comuns. Inclusive, o Lima fala muito da memória. Esse livro destaca o papel da memória, o papel da cultura como algo fundamental. E ao longo do livro você vai perceber que o Lima vai ver essa questão da cultura e do projeto de conhecimento guardado na memória dos escravos. São os escravos que guardam a memória, a leitura, a modinha. Está na boca dos escravos a tradição oralizada. Então, a letra C não é porque está partindo de um particular. Apontar a crise cultural marcante na sociedade brasileira, talvez você pensasse em letra A e letra D. A letra A ela é até interessante, porque é uma crise cultural quando o intelectual está nesse nível. Mas o que é mais interessante, o mais marcante, a gente sempre vai ter que ficar com o melhor para o trecho, é o tanto que ele coloca que esse indivíduo é um acadêmico, é um médico, é um intelectual que não consegue suportar nem um pouco a leitura. Ele está ironizando o academicismo. Essa é uma característica da obra do Lima Barreto. Ah, doutor, até os raios do sol seriam suaves comigo, tocariam de leve na minha face, reservariam os raios mais delicados para mim. Lima Barreto fala isso em Memórias do Escrivão Isaías Caminha. Então, debochar, ironizar o academicismo é uma marca dessa obra em todos os momentos. Quando ele ironiza o indivíduo que é formado no IME e não sabe alguma coisa, ele ironiza o nosso positivismo muito empobrecido. Então, ele vai ironizar em diversos momentos esse processo acadêmico. Acabou? Vou explicar mais uma. Questão 11. Exatamente. Uns trapos de positivismo se tinham colado naquelas inteligências. Veja, são os trapos. Olha como ele vai fazer aqui uma construção extremamente debochada e cínica, né? Se tinham colado naquelas inteligências. E uma religiosidade. Olha o que ele está colocando. É muito engraçado, porque uma característica que se opõe ao positivismo é a religiosidade. O positivismo, como ciência, ele defende. O positivismo é ele surge do iluminismo. O positivismo defende que a única religião que eles têm é a ciência. Então ele vai brincando, uns trapos de positivismo se tinham colado naquelas inteligências e uma religiosidade especial brotara-lhes no sentimento, transformando a autoridade quem? O Floriano, né? Especialmente Floriano e vagamente a República em artigo de fé. Especialmente Floriano e vagamente a República. Floriano, no Brasil, a República, o poder, ele se caracteriza muito mais pela pessoa do que pelo país, do que pelo Estado. E vagamente a República em artigo de fé, em feitiço, em ídolo mexicano, em cujo altar todas as violências e crimes eram oblatas. Oblatas quer dizer, eram ofertas. Todas as violências e crimes eram ofertas, eram um sacrifício a esse ser que é o líder.
A crítica nítida no fragmento, a crítica nítida nesse fragmento presume que a autoridade de Floriano era questionada em sua competência? Claro que não. Pelo contrário, é reverenciada. A degeneração da razão em favor do fanatismo, a fusão entre a religião e a política como marca da cultura nacional, a falsidade de um ideal republicano, já que havia um afastamento da ideia de laicidade. De certa maneira, acho que todas elas estão muito próximas. Há, sim, um afastamento da ideia de laicidade, que ele fala de... Ele era adorado como se fosse um vulto religioso. A fusão entre religião e política. Aqui, na verdade, não era exatamente a religião, mas uma religiosidade. É como Floriano ocupava esse lugar meio que de um semideus. Né? A degeneração da razão em favor de um fanatismo é a melhor resposta, a letra B. A degeneração da razão aparece na maneira como esse positivismo é esfacelado. O positivismo é a ciência que vai preservar a razão. Então, a gente descaracteriza a razão em favor de um fanatismo, quer tornar um líder, não mais um líder, mas quase um deus, porque há sacrifícios em homenagem a ele. Letra B. E no A12, só por causa do que está em negrito, né? A B, se tinham colado naquelas inteligências. Uns trapos de positivismo se tinham colado naquelas inteligências. Aí a gente está dizendo que nesse trecho a gente tem 2 recursos expressivos, já acabei. 2 recursos. A ideia de inteligência é o abstrato pelo concreto, não cola na inteligência, se cola na pessoa. Então, eu pego inteligência, que pode ser uma parte pelo todo, inteligência uma parte no lugar da pessoa, ou com o abstrato pelo concreto, inteligência, abstrato, no lugar do concreto, pessoa. E colado, se tinha colado, é a ideia de metáfora, né? Então, os trapos de positivismo tinham se fixado, tinham se instaurado. A gente tem, nesse caso, metáfora no colado e na ideia de inteligência, metonímia, letra B. Meu tempo acabou, vou mandar o gabarito para vocês pelo Adolfo. Espero que dê tudo certo, tenta fazer, tá? Um beijo, fiquem com Deus.